Sabe, a história da maioria das bandas é meio previsível, né? Começam, fazem sucesso, lançam uns álbuns, talvez se separem numa boa, mas a do Guns N' Roses? Esquece! Não tem nada a ver com isso. É menos uma biografia e muito mais um roteiro de filme, sabe? Com tudo que tem direito. Genialidade, caos e uma trilha sonora que, nossa, marcou todo mundo. Então, bora mergulhar nessa história. Pois é, essa frase resume perfeitamente a jornada deles, porque aqui a gente não está falando só de música. É uma saga, uma verdadeira saga dramática que começa lá nas ruas bem perigosas de Los Angeles e termina nos maiores estádios do mundo. É basicamente a história de como 5 caras se transformaram em gigantes e de como eles quase se destruíram completamente no meio do caminho. Então vamos voltar no tempo. Imagina só, 1985. Los Angeles. A cena musical da época era dominada pelo glam rock, sabe? Aquele visual todo colorido, cabelo armado, um som super polido. E foi bem no meio disso tudo que uma coisa completamente diferente, muito mais crua, mais perigosa, começou a surgir. Foi da fusão de 2 bandas locais, Hollywood Rose e LA Guns, que, bom, nem precisa ser um gênio para adivinhar de onde veio o nome, né? E aí estão eles, os protagonistas dessa história toda. Axl, Slash, Izzy, Duff e Steven. Cara, isso não era só uma banda, era uma força da natureza, de verdade. A energia deles era uma coisa visceral, sabe? Quase perigosa. Eles eram o completo oposto de tudo que estava rolando na música naquela época. Viviam totalmente à margem e pegavam essa realidade e transformavam em puro rock and roll. Ok, agora a gente avança um pouquinho para 1987. A banda conseguiu pegar toda aquela energia bruta, todo aquele caos e canalizar tudo num álbum de estreia. E o que eles criaram, bom, não foi só um disco. Foi, sem exagero, uma das estreias mais explosivas de toda a história do rock. Mais de 30 milhões. Pense nesse número. É a quantidade de cópias que Appetite for Destruction vendeu no mundo todo. É absurdo. Mas o mais curioso é que no começo o álbum nem fez tanto barulho. A virada de chave foi a MTV. Na hora que o clipe de Sweet Child of Mine começou a tocar sem parar na TV, aí sim, o Guns N' Roses simplesmente explodiu. Deixaram de ser uma banda de barzinho em LA para virar um fenômeno mundial. Tá, mas o que é que fazia o som deles ser tão diferente? Tão único. A fórmula era uma mistura poderosa. Pega a energia crua do punk, junta com a alma visceral do blues mais pesado e bota por cima a grandiosidade do hard rock clássico. Numa época em que tudo era sintetizador e produção super limpinha, o som deles era um verdadeiro soco no estômago da indústria. Era algo que parecia familiar, mas ao mesmo tempo era totalmente novo. E aí, a gente chega em 1991. Nesse ponto, a banda estava no topo do mundo. Tipo, maiores do que nunca. E para provar isso, eles fizeram uma coisa que ninguém imaginava. Lançaram não um, mas 2 álbuns duplos, ao mesmo tempo. Foi o auge, o pico absoluto da ambição e da criatividade da banda. E o som, nossa, o som tinha evoluído de um jeito drástico. Pensa assim, se o Appetite era o som da rua, aquela coisa suja, direta na sua cara, o Use Your Illusion já era o som de uma banda de estádio. A música ficou muito mais épica, mais emocional, tinha arranjos super complexos, baladas com orquestra, sabe? E uma profundidade nas letras que mostravam um amadurecimento artístico, assim, impressionante. E foi essa era que nos deu hinos que são, sinceramente, imortais. November Rain, Don't Cry, Stranged. Cara, são músicas que vinham com clipes que eram praticamente filmes. Verdadeiras superproduções que tomaram conta da MTV. As turnês eram uma coisa de louco, gigantescas, lutando estádios no mundo inteiro. Naquele momento não tinha para ninguém, eles eram a maior banda do planeta. Mas sempre tem um mas, né? Ao mesmo tempo em que todo esse brilho acontecia, as sombras ficavam cada vez maiores. Aquela fama de a banda mais perigosa do mundo não era só marketing, não. Era real. Os shows começavam com horas e horas de atraso, às vezes acabavam em confusão, em motins, as brigas dentro da banda cheias de ego e de todos os excessos possíveis saíram completamente de controle. E o irónico é que o mesmo caos que alimentava a genialidade da música agora ameaçava destruir tudo. A verdade é que a pressão era insuportável. Era simplesmente demais. Junta aí sucesso global, brigas internas sem fim e um nível de autodestruição altíssimo. A banda chegou no seu limite. E aquilo tudo que foi construído de um jeito tão espetacular começou a ruir, a desmoronar de dentro para fora. E a queda foi quase sistemática. Primeiro, o Steven Adler foi demitido. Depois, o Izzy Stradlin, que era tipo a alma compositora da banda, simplesmente se cansou de todo o caos e pulou fora. Aí, a tensão entre o Axl e o Slash, que eram os 2 pilares criativos, chegou num ponto que não dava mais e
explodiu. O Slash saiu. E com a saída do Duff logo em seguida, a realidade bateu forte. Lá por meados dos anos 90, o Guns N' Roses da formação clássica já era. Tinha acabado. O que veio depois? Bom, foram anos de um silêncio quase total, só com o Axl Rose segurando o nome da banda. O tal do álbum Chinese Democracy virou uma lenda urbana, né? Demorou 14 anos para sair. A essa altura, todo mundo achava que a história tinha chegado ao fim. Só que não. Em 2016, o impossível aconteceu. Mais de 500 milhões de dólares. Essa foi a grana que a turnê de reunião A Not in This Lifetime arrecadou. Axl, Slash e Duff juntos no mesmo palco de novo. E esse número, ele não é só sobre dinheiro, ele é a prova. A prova de que mesmo depois de décadas separados, depois de todo o silêncio e as brigas, a magia, o poder do Guns N' Roses continuava ali, intacto. Então, no fim das contas, qual é o legado que eles deixaram? Muita gente diz que eles foram a última grande banda de rock de verdade, sem filtro. Uma mistura perfeita de beleza e violência, de emoção e de caos. Eles nunca, em nenhum momento, tentaram ser perfeitos ou certinhos. Eles eram o que eram, e pronto, pro bem e pro mal. Isso tudo leva a gente para uma última reflexão. Afinal, eles eram uma banda mais perigosa do mundo, como todo mundo falava? Ou será que por trás daquele caos todo, eles eram simplesmente a mais verdadeira? Uma banda que viveu e tocou do seu jeito, sem pedir desculpas para ninguém, e que deixou um legado que, pelo visto, se recusa a morrer.